Oi, olá gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do Mentes Insanas pra vocês, onde eu conto sempre casos, histórias assustadoras, coisas que deixam o cabelo em pé e tudo baseado em fatos reais. Não, tudo baseado não, tudo é fatos reais. Então se é a primeira vez que você tá vindo aqui, já deixa o like, isso me ajuda muito a divulgar o canal. Escreve aí embaixo, compartilha e fala pra todos os seus amigos. Eu perguntei pra vocês o que vocês queriam que eu fizesse quando a gente chegasse em 2.000 inscritos e vocês falaram que queria um caso não solucionado, porque eu nunca falei de casos não solucionados aqui. Então, se bater 2.000 inscritos, eu volto aqui contando um caso não solucionado pra vocês. Eu sei que vocês conseguem, gente. Aviso, entregue, recado dado, vamos pro caso. Então eu escolhi pra falar de um caso que eu não conheci, eu conheci por esses dias e eu acho que muitas poucas pessoas conhecem esse caso aqui no Brasil, então eu achei bem interessante e resolvi trazer pra vocês. Então Strip Port nasceu no dia 22 de fevereiro de 1975 em Saltaire-on-Sea, Essex, no Reino Unido. Os nomes são um pouco difíceis pra falar porque aconteceu lá no Reino Unido, então gente, ignora os meus erros. Mas quando ele tinha 1 ano de idade, sua família se mudou para Dunderham, no leste de Londres, onde ele passou sua infância e juventude. O Port era descrito pelos seus colegas de classe como um cara muito solitário, ele sofria muito bullying na escola, dos colegas que intimidavam ele, por ele ter um jeito um pouco assim estranho, eles classificavam ele como esquisito, ele não gostava muito de conversar, ele era mais na dele. Quando ele estava na sua casa de 20 e poucos anos, eu não sei ao certo, ele acabou se assumindo um homem gay, e na vida adulta dele ele foi morar sozinho, ele foi para um apartamento em Birkin, em Londres. O vizinho do Port descreveu ele como uma pessoa muito estranha e peculiar, digamos assim, porque ele via algumas atitudes do Port que deixavam ele assim meio intrigado, como por exemplo, o Port brincar com brinquedos infantis, mesmo sendo um homem com mais de 20 anos de idade. Ele trabalhava como chefe em uma estação de ônibus chamada West Ham. Então, como eu já disse pra vocês, o Port ele era homossexual, então ele usava vários aplicativos de namoro, desses mais populares. E um que ele usava especificamente, o que ele mais usava era o Grindr. Pra você que não sabe, é um aplicativo de namoro. Só que esse aplicativo de namoro é pro público homossexual, ele só é pra homens gays se encontrar. Então lá ele acaba conhecendo um rapaz chamado Anthony Wogat, de 23 anos, ele era estudante de moda que estava no 2º ano da faculdade. Fora essa faculdade que ele fazia, eventualmente ele trabalhava como acompanhante masculino. Então os amigos dele dizem que ele era uma pessoa bastante exigente com o trabalho, ele não saía com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que ele desconfiasse que podia ser uma furada ou colocar em risco a vida dele, ele não ia. Então ele era bem cuidadoso com essas coisas. Mas no dia 17 de junho, ele acaba conversando com o Port pelo aplicativo. E o Port diz que tá muito interessado, que quer muito se encontrar com ele. Ele demonstra assim um interesse assim bem incomum. Então ele oferece pro Anthony 800 libras esterlinas para passar apenas uma noite com ele, o que é muito dinheiro. Aqui no nosso país é equivalente a quase 6.000 reais, então por uma noite era muito dinheiro. Só que mesmo assim o Anthony ele ficou tentado a aceitar esse dinheiro, ele queria. Então mais tarde naquele mesmo dia ele se encontra na estação de Birkin às 10 horas da noite. Então o Anthony, antes de ir com o Port até o apartamento dele, ele mandou uma mensagem pro amigo dele, assim num tom de brincadeira, dizendo: no caso de eu ser morto. Então ele falou pra esse amigo dele que ele tava saindo com o Port, deixou essa mensagem, depois saiu com o Port da estação e eles foram pro apartamento do Port em Birkin. Então essa foi a última vez que o Anthony foi visto com vida. Então no dia 19 de junho, às 4 horas da manhã, o Port ligou anonimamente para os serviços de emergência sem revelar o seu nome, informando que um garoto estava passando mal ou bêbado ou desmaiando na rua fora do seu apartamento. Então o Port faz essa ligação anonimamente, dizendo que tem um garoto que está passando mal de frente pro apartamento dele na rua. A emergência chega, só que quando eles chegam lá já é tarde demais, o Anthony já tá sem vida. Então não tem mais nada que eles possam fazer, mas o que eu acho bem estranho é que o médico que cuidou desse caso, ele declarou o Anthony morto pouco antes das 8 da manhã, mas eles chegaram lá às 4 e o Anthony estava vivo, então essa parte é bem esquisita. Do lado do corpo do Anthony foi encontrada uma bolsa e dentro dessa bolsa tinha um frasco contendo GHB, que é uma droga, o que tudo indicava que parecia ser um suicídio. Evidências ligando o Port à morte de Anthony foram perdidas neste momento. Port foi condenado por perverter o curso da justiça em março de 2015, porque o relato da morte a polícia variou. Ele ficou preso por 8 meses, mas libertado em junho seguinte, ficou sendo monitorado com uma tornozeleira eletrônica. Então o Port ficou preso esse tempo porque
ele dava informações muito inconsistentes sobre o caso e a polícia achou suspeita e acabou prendendo ele. E ele ficou com essa tornozeleira eletrônica, então ele só poderia ir até certo ponto da cidade, tudo que ele fazia estava meio que sendo monitorado, ele não podia andar muitos quilômetros fora da cidade dele. Então depois que ele saiu, ele continuou com os aplicativos de namoro, com a vida amorosa dele e conhecendo mais rapazes. E nas biografias dele, dos perfis que ele criava, ele dava informações muito mentirosas. Ele dizia que se formou na Universidade de Oxford e serviu na Marinha Real, mas como eu falei pra vocês, era tudo mentira. Ele fazia isso pra chamar a atenção dos garotos, pra que eles tivessem mais interesse nele, e ele sempre estava dizendo que tinha muito dinheiro. Então, mais uma vez, o Porsche acaba conhecendo outro rapaz, um eslovaco de 22 anos chamado Gabriel Kovarik, que havia se mudado para Londres para começar uma vida nova em junho de 2014. Ele deixou a Eslováquia porque, segundo ele, as pessoas eram conservadoras e intolerantes. Então, ele e o Porsche passam a se falar muitas vezes por dia, durante várias semanas. Por volta do dia 23 de agosto de 2014, o Gabriel se mudou para o apartamento do Porsche em Birkenhead, a convite do próprio. Então eles foram morar juntos. O Gabriel não pagava nenhum aluguel, o Porsche cuidava de todas as coisas. Então nesse tempo que o Gabriel tava morando com o Porsche, ele soltou algumas informações, algumas coisas suspeitas que ele falou para alguns amigos dele. Ele disse a um amigo que não queria ter relações sexuais com o Porsche porque eu achava um pouco diferente, mas disse que o lugar que ele estava morando valia muito a pena. Então basicamente o Gabriel, ele não tinha muito interesse no Porsche, ele estava mais interessado, digamos assim, no apartamento, na vida que o Porsche proporcionava pra ele. O Gabriel também disse que queria seguir morando em outro lugar. E no dia 27 de agosto, o Gabriel disse a sua irmã por telefone que havia um cadáver na cama em seu apartamento. E ela o aconselhou ir à polícia. Mas infelizmente não deu tempo do Gabriel fazer isso, porque no dia seguinte, o corpo do Gabriel foi encontrado jogado a 500 metros do apartamento do Porsche, num cemitério chamado Santa Margarida. O corpo foi encontrado por uma passeadora de cães. O Gabriel estava usando óculos escuros e do lado do seu corpo tinha uma bolsa com seus pertences. Então, infelizmente, foi isso, mas o Porsche não parou por aí. A sua próxima vítima se chamava Daniel Whitehall, de 21 anos. Ele trabalhava como chefe no lugar chamado One Mortgage Place em Londres. Ele tinha um namorado, eles já estavam juntos há cerca de 3 anos. E na história do Daniel com o Porsche eu não consegui achar muitas informações, então basicamente ele também foi encontrado morto no mesmo cemitério e, pasmem, pela mesma passeadora de cães que estava passando naquele lugar. Ele foi encontrado com hematomas na axila e no pescoço. E como eu já falei, no mesmo local que foi encontrado o corpo do Gabriel. O celular dele não foi encontrado e junto com ele foi encontrado um bilhete, uma carta de suicídio. Também ligava ele à morte do Gabriel. E nesse bilhete dizia que ele teria matado o Gabriel por acidente, por causa de drogas que ele deu pra ele, e não teria suportado toda essa culpa e acabou por se suicidar. Mas a família dele nunca acreditou nesse negócio de suicídio, dizem que ele nunca faria uma coisa assim. Mas era o que a polícia tinha naquele momento. Mas é claro que toda essa história de bilhete falso, isso daí foi tudo invenção do Porsche pra despistar os policiais e encobrir seus rastros. A última vítima do Porsche foi um homem de 25 anos chamado Jack Taylor. Ele morava com os pais em Dagenham, leste de Londres, e ele trabalhava como motorista de empilhadeira em um armazém da empresa London City Bolt. Então, num sábado, o Jack resolve ir para um clube que tinha lá na cidade dele, chamado Threads Hall. Então, ele passa boa parte da noite lá, se divertindo nesse clube. Então, depois que ele sai desse clube, ele resolve se encontrar com o Porsche, porque ele já havia conversado com ele pelo aplicativo há algumas semanas e ele queria muito conhecer ele, então ele resolve pegar uma minicub e encontrar o Porsche em Birkenhead. E minicub é como se fosse um táxi lá em Londres, só que ele é mais barato, ele tem um preço mais acessível. Então o Porsche vai encontrar ele, então o Porsche encontra o Jack na estação e eles são vistos deixando a estação às 3 da manhã. Durante o percurso dele, as câmeras de segurança da rua, várias câmeras conseguiram filmar os dois andando juntos, então tô aparecendo a imagem pra vocês. Não foi divulgada nenhuma data específica, mas o corpo dele também foi encontrado, igual ao dos demais rapazes, assim, basicamente do mesmo jeito dos outros, no mesmo lugar. Eu vou mostrar aí no mapa o lugar pra vocês verem como eles estavam perto, era pouquíssima diferença, mas o corpo do Jack tinha uma seringa no bolso, pó branco na carteira e marcas de agulha no braço. E ele tava encostado assim no muro como se estivesse sentado, igual os outros também. E aquilo ali tudo foi montado pra parecer um possível suicídio. Ou que ele tivesse usado muita droga e tivesse tido uma overdose. Como eu falei, ele tava cheio de marcas de agulha e com a seringa no bolso. Então basicamente o que o Porsche fazia era entupir os rapazes de droga. Como eu falei pra vocês, ele usava GHB, que é conhecido como a droga do estupro. Então ele colocava isso na bebida dos rapazes, levava até o apartamento, lá ele cometia os seus abusos, suas coisas. Como ele dava quantidades muito grandes de drogas, dessas coisas, os rapazes não aguentavam, tinham overdose. E era basicamente sempre assim que
os crimes aconteciam. A autópsia revelou que nos corpos dos homens foram encontradas outras substâncias como nitrito de amila, Viagra, mefedrona e metanfetamina. Então já era o quarto homem que aparecia morto no mesmo lugar, e é claro que já tava rolando toda uma investigação em cima disso. Gente, e é surreal o jeito que a polícia lidou com esses crimes, sabe? Eu vou falar aqui pra vocês uma série de erros policiais, erros nessa investigação, que fez com que atrasassem a chegada até o assassino. Então, assim, realmente são erros muito graves. Então eu vou falar pra vocês um pouco sobre isso. Como eu falei pra vocês, os corpos dos homens foram encontrados a 500 metros do apartamento do Porsche, e a polícia literalmente não desconfiou de nada. Assim, ela nem investigou as casas perto, se as pessoas viram alguma coisa. Então esse daí já é o primeiro erro básico. A polícia também deixou de vincular as mortes, ou seja, ela achava que os crimes que estavam acontecendo não tinham nenhuma ligação um com o outro. E as 3 primeiras vítimas eles consideraram como mortes não suspeitas, ou seja, foi mortes mesmo por drogas e overdose, sabe? E apesar do site Pink News e do grupo consultivo independente LGBT da Força acreditarem corretamente que havia um assassino em série, a polícia havia dito a eles que os crimes não estavam ligados. Então todo mundo tinha sacado já que tinha um assassino em série, que alguma coisa estava errada, mas a polícia disse que os crimes não tinham nada a ver um com o outro, e ela não acreditava que poderia ser um assassino em série. O vizinho do Porsche disse que viu o Porsche em um estado atordoado e também viu no apartamento dele um recipiente cheio de pó branco e garrafas de líquido transparente, quando ele fez uma visita inesperada à sua casa. E também relatou ter recebido mensagens de texto suspeitas de Porsche sobre Cover. E apesar disso ser muito suspeito, o vizinho dele nunca foi interrogado pela polícia. O colega de quarto anterior de Cover, John Pape, procurou na internet por outras mortes inexplicáveis na área de Birkin e ficou surpreso com as semelhanças do caso de Anthony, especialmente nos locais em que os corpos foram encontrados. Então, como eu falei pra vocês, a polícia não associou nenhum dos crimes, então muitos dos parentes das vítimas não sabiam que tinha outros crimes no local. Então eles estavam tratando os casos como forma independente. Então, basicamente, a família do Daniel não sabia que onde o filho dele foi encontrado, o Gabriel também tinha sido encontrado. Pra eles eram casos separados, eles nem sabiam que tinha outros casos. Então esse amigo acabou achando essas histórias, achou isso tudo muito estranho. Como assim, gente? 3 assassinatos no mesmo lugar, 3 corpos no mesmo lugar, e a polícia tratando como casos de suicídio. Ao saber da morte de Witch Rose, ele ligou para o detetive da polícia de Burke e exigiu saber se eles pensavam que os 3 casos agora estavam relacionados, mas ninguém o contatou em resposta. Então o John ligou pra polícia pra tirar satisfações. Ele achava que eles já estavam ligando os casos, mas a polícia nunca respondeu ele, nunca contatou, nunca disse nada. A mulher que encontrou o corpo de Cover e encontrou o corpo de Witch Rose 2 semanas depois no mesmo local, quase exatamente na mesma posição, também relatou pensar que a polícia de Burke e Dungenham não faziam ideia do que estavam fazendo para não conectar os 2 casos. Então, gente, isso tudo era muito estranho, sabe? Todo mundo ligava os casos, mas menos a polícia. Então, assim, essa parte eu acho bem esquisita. Parece que eles estavam tentando encobrir alguma coisa, ou eles não queriam que tivesse um assassino, sabe? Era tudo muito estranho. A madrasta de Witch Rose diz que a polícia informou de sua morte e eles levaram a acreditar que ele havia tomado uma overdose de droga, apesar de nenhuma investigação ter ocorrido. E como se não bastasse isso, os policiais, eles ignoraram totalmente os hematomas que ele tinha no corpo, como eu falei pra você. E mais tarde o médico legista afirmou que esses hematomas eles só poderiam ter causado isso se tivesse envolvido de terceiros, ou seja, se tivesse outra pessoa envolvida naquilo. Mas a polícia ignorou total isso. E essa parte aqui eu acho uma das mais absurdas. Como eu falei pra vocês, foi achada uma nota de suicídio junto do corpo. A polícia pegou um pouco desse papel e levou até o pai do garoto pra ele confirmar se realmente aquela era a letra do filho dele. E ele disse que não tinha certeza, mas mesmo assim no julgamento foi usado com certeza do pai dele. Aquela lá foi confirmado que era a letra do garoto, mesmo o pai dele não dando nenhuma confirmação. O casal também perguntou se a polícia havia investigado quem era o cara com quem ele estava ontem à noite, e que a resposta foi que nunca seria possível cobrir todas as respostas. E a mãe do garoto disse que a ação da polícia foi totalmente o que é, lide com isso, tanto faz, foi desse jeito que eles lidaram com todo o caso. Então, após 11 dias após a morte do Jack, as 2 irmãs deles entraram em contato com a polícia para saber mais detalhes da investigação que estava acontecendo, e elas ficaram surpresas ao descobrir que nada estava acontecendo. A polícia não tinha novas informações e também parecia que não estava buscando. Então elas resolveram pesquisar por elas mesmas e elas acabaram descobrindo os casos dos 3 outros rapazes que foram assassinados no mesmo lugar. E elas ficaram assim em choque quando elas descobriram isso, então elas falaram isso pra polícia e a polícia negou qualquer conexão entre os casos. Então 2 semanas depois da morte do Jack, a polícia concordou em levar as irmãs dele até o local que ele foi encontrado. E a polícia falou pra ela que foram encontradas imagens em câmeras de segurança dele com outro rapaz. Mas essas imagens já tinham sido encontradas há muito tempo. E elas ficaram extremamente em choque. Por que eles não avisaram isso antes? Porque quando elas perguntaram, eles disseram que não tinha nem informação, mas tinha essas imagens. E ainda pior do que eles não terem falado pra ela das imagens,
imagens era que eles não estavam tentando encontrar o outro cara que foi visto com o Jack nas imagens. Então elas pediram imediatamente que a polícia divulgasse essas imagens pro público pra tentar descobrir quem era esse cara. De cara logo a polícia disse que não, que elas não divulgavam imagens de câmera de segurança, sabe? Ela lutou bastante, até que ela acabou cedendo depois de muito esforço. E como eu tô falando pra vocês, gente, essa parte da polícia não querer encontrar, parece que não quer encontrar assassino, pra mim é muito suspeito, muito mesmo. Eles meio que estavam encobrindo provas. Então depois que eles divulgaram essas imagens, depois de muita luta, só assim eles conseguiram chegar ao porte. E fora todos esses erros que eu falei cometidos pela polícia, quando eles encontraram o corpo do Daniel, foi encontrado com ele um lençol azul que estava enrolado no seu corpo, e lá continha DNA do porte. Mas isso eles só foram descobrir muito depois, porque a polícia não fez e nem queria fazer testes forenses de DNA. O porquê eu também não sei, porque se eles fizessem esse teste no lençol, eles já teriam descobrido de imediato que era o porte, assim, logo no começo. Então finalmente eles levam o porte detido, e o porte sempre negou tudo, ele disse que nunca teve nada a ver com isso, apesar de ter imagens dele em todo lugar. Também tem a mensagem que o Anthony mandou pro amigo dizendo que encontrar ele tinha provas concretas de que era ele, sim. Então o julgamento do porte foi no dia 23 de novembro de 2016. O tribunal ouviu que a primeira suposta vítima do porte tinha 19 anos de idade e ele conheceu em fevereiro de 2012 através do Grindr e o convidou para o seu apartamento. O homem desmaiou e acordou em contraporte tendo relações com ele, a qual ele não havia concedido. Mais tarde a vítima disse a amigos e a um conselheiro que acreditava que a sua bebida tinha sido adulterada e ele havia sido estuprado. O porte se descreveu como 70% um homem gay, mais gay do que hétero, e ele tinha preferências em jovens saindo da adolescência, então ele gostava de garotos mais novos que pareciam ainda ser com adolescente, e ele tinha desejos sexuais em jovens que estavam drogados, desacordados, e ele também se filmava tendo relações com esses rapazes. Ele foi acusado de 29 acusações contra 12 jovens, incluindo 4 assassinatos, 7 estupros, 4 ataques indecentes e de administrar uma substância com intenção durante um período de 3 anos e meio. O Porte negou todas as acusações. Ele foi considerado culpado em todos os aspectos e aos 41 anos de idade, ele foi condenado à prisão perpétua. A prisão perpétua com a ordem de vida inteira, ou seja, é muito improvável que ele saia de lá algum dia. Após a condenação de Porte, a Comissão Independente de Queixas da Polícia abriu investigação sobre os 17 policiais deveriam enfrentar ação disciplinar. Como eu falei pra vocês, né, a polícia deixou muito a desejar nesse caso, então abriram esse processo contra eles pra ver se eles deveriam enfrentar ações disciplinares. E as famílias das vítimas também abriram uma ação civil contra os policiais que participaram de toda a investigação. O Porte está preso na HMP Belmarsh, em Londres. Em 2017 foi lançado um documentário chamado Hopeless Mr. Great Killer. E essa história vai virar um filme pela BBC. Não tenho muitas informações, não se sabe muito, mas vai virar um filme. Então esse foi o caso do Porte, Steven Porte. Me diz aqui se você gostou do vídeo, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Lembrando da nossa meta de 2.000 inscritos. Eu volto aqui com um caso não solucionado pra vocês. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. É nóis.